Voltaire foi um grande pensador, cientista, poeta e filósofo que com suas inusitadas citações levavam todos a refletir. Todas as grandezas do mundo não valem um bom amigo. O orgulho dos pequenos consiste em falar sempre de si próprios, o dos grandes em nunca falar de si. Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral onde se encontram remédios para todos os males. A esperança é um alimento da nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. Encontra-se oportunidade para fazer o mal 100 vezes por dia e para fazer o bem uma vez por ano. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Os infinitamente pequenos têm um orgulho infinitamente grande. Como é duro odiar os que se gostaria de amar. Todo homem é culpado do bem que não fez. O mais competente não discute, domina a sua ciência e cala-se. O trabalho poupa-nos de 3 grandes males: tédio, vício e necessidade. Os homens que procuram a felicidade são como os embriagados que não conseguem encontrar a própria casa, apesar de saberem que a têm. É melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. O interesse que tem em acreditar numa coisa não é a prova da existência dessa coisa. O melhor governo é aquele em que há o menor número de homens inúteis. A pintura é poesia sem palavras. Ama a verdade, mas perdoa o erro. A leitura engrandece a alma. As paixões são os ventos que enfunam as velas dos barcos, elas fazem-nos naufragar, por vezes, mas sem elas, eles não poderiam singrar. O segredo de aborrecer é dizer tudo. O maior prazer que alguém pode sentir é o de causar prazer aos seus amigos. Feliz daquele que desfruta agradavelmente da sociedade. Mais feliz é quem não faz caso dela e a evita. Não prestamos para nada se só formos bons para nós próprios. Escrevo-vos uma longa carta porque não tenho tempo de a escrever breve. A política tem a sua fonte na perversidade e não na grandeza do espírito humano. Para ter sucesso neste mundo não basta ser estúpido, é preciso também ter boas maneiras. Aproximo-me suavemente do momento em que os filósofos e os imbecis têm o mesmo destino. O casamento é a única aventura ao alcance dos covardes. Respeito o meu Deus, mas amo o universo. Aprender várias línguas é questão de 1 ou 2 anos, ser eloquente na sua própria exige a metade de uma vida. O público é uma besta feroz. Deve-se enjaulá-lo ou fugir dele. Existirá alguém tão esperto que aprenda pela experiência dos outros. A maior parte dos homens é como a pedra do ímã. Tem um lado que atrai e outro que repele. Uma conduta irrepreensível consiste em manter cada um a sua dignidade sem prejudicar a liberdade alheia. A espécie humana é a única que sabe que tem de morrer. Se queres conversar comigo, define primeiro os termos que usas. Um mérito inegável da poesia, ela diz mais em menor número de palavras que a prosa. Sufoca-se o espírito da criança com conhecimentos inúteis. Há quem brilhe na segunda fila e se eclipse na primeira. A arte da medicina consiste em distrair o paciente enquanto a natureza cuida da doença. Encontrou-se, em boa política, o segredo de fazer morrer de fome aqueles que, cultivando a terra, fazem viver os outros. O supérfluo é uma coisa extremamente necessária. A superstição põe o mundo em chamas, a filosofia apaga-as. Deus concedeu-nos o dom de viver, compete-nos a nós viver bem. De todas as doenças do espírito humano, a fúria de dominar é a mais terrível. Deus fez do arrependimento a virtude dos mortais. A dor é tão necessária como a morte. As grandes coisas são muitas vezes mais fáceis do que aquilo que se pensa. Se os homens estivessem satisfeitos consigo mesmos, estariam menos insatisfeitos com as suas mulheres. Façam o que fizerem, destruam a infâmia e amem aqueles que vos amam. Um dia tudo será excelente, eis a nossa esperança, hoje tudo corre pelo melhor, eis a nossa ilusão.
Todo divórcio começa mais ou menos ao mesmo tempo que o casamento. O casamento talvez comece algumas semanas mais cedo. O ouvido é o caminho do coração. O repouso é uma boa coisa, mas o tédio é seu irmão. Os desconfiados desafiam a traição. Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dos ensinamentos, dê um gostei, se inscreva e comente suas reflexões aqui nos comentários.